Boa noite a todos nesta sexta-feira, ao público do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, e a todos os que nos assistem em outros dias e outros horários. Bom dia e boa tarde. Vamos falar hoje de um tema relacionado ao livro Mundos Habitados no Sistema Solar, que é a organização social nos mundos habitados do Sistema Solar. Então, vamos fazer a nossa prece para darmos início ao estudo de hoje. Querido Mestre Jesus, muito obrigado por esta oportunidade de trazer um tema que preparamos cuidadosamente sobre o livro Mundos Habitados no Sistema Solar, e que traremos hoje com muita honra, para que possamos, com este conhecimento, ampliar a nossa consciência, ampliar o nosso conhecimento acerca da vida que nos aguarda nas esferas mais felizes do que a Terra. Por isso vos pedimos, Senhor, que nos inspire, que nos auxilie neste momento, para que possamos expressar aquilo que preparamos com clareza e oferecendo aos ouvintes as reflexões que nos propomos a propiciar. Ampara-nos a todos e que assim seja. Então, falaremos hoje sobre o tema organização social nos mundos do Sistema Solar, nos mundos habitados do Sistema Solar. Este estudo é baseado nesse livro, Mundos Habitados no Sistema Solar, que foi lançado recentemente pela nossa casa, um livro organizado pelo Aderlande Ferraz, através da médium Michele Sobrinho e ditado pelo espírito Teresa de Lisieux. Então, este livro foi lançado recentemente e estamos estudando ainda, estamos nos aprofundando nos seus enunciados, porque é um livro de estudo. É um livro que não podemos ler assim de uma só vez. Nós temos que comparar as respostas, temos que refletir, temos que buscar outras referências na doutrina espírita, nas obras da codificação de Allan Kardec, também na Revista Espírita, e outras fontes mediúnicas também. Então, o nosso tema que nos propusemos a realizar hoje é extraído dessa obra, Organização Social nos Planetas do Sistema Solar. E começamos com uma síntese do que é esta obra, extraído de uma introdução feita por Santa Teresa, em que ela fala sobre o conteúdo da obra. E essa reflexão, né, esse esclarecimento inicial, ele diz assim que nesta obra estão contidos reflexões e esclarecimentos acerca da vida maior e das experiências em diversos orbes do universo, buscando assim ilustrar a lei de cooperação e crescimento que rege a vida. Então, vamos estudar sobre a vida nesses outros orbes do Sistema Solar, nos 8 planetas principais e nos 4 planetas anões, e vamos perceber
que existe vida em todos esses planetas. Alguns são mais avançados, outros ainda estão a meio caminho, mas, como regra, são todos planetas, né, desses planetas principais, são planetas em estágios evolutivos à frente da Terra. No sistema solar, dos planetas principais, a Terra é o planeta onde a sua população é a menos evoluída no sistema solar. Então, Santa Teresinha começa assim essa obra. E para estudar esse tema, falando da organização social desses mundos, eu listei inicialmente alguns itens para poder trabalhar. E esses itens são, primeiro, falar das condições evolutivas dos planetas, e, em seguida, da forma de governo, do sistema econômico, da divisão social, habitação, transporte, sistema educacional, sistema de saúde e religião. Eu havia também listado outros itens, um ou dois itens a mais, mas alguns não cabiam, né? Por exemplo, falar do sistema judiciário desses planetas. Ora, a maioria deles são planetas onde o mal não existe mais. Então, não é necessário mais sistema judiciário. A obra, pelo que eu vi, não fala desse tópico. Mas vamos ver e comparar também com as nossas condições aqui na Terra. Porque, afinal de contas, um estudo como esse, ele se justifica a partir dessa comparação para a gente ver o que é que precisamos ainda melhorar para que possamos um dia habitar um mundo mais avançado como esse, certo? Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui a forma de governo da Terra, né? Na Terra não temos um governante único do planeta, né? Temos divisões entre os países e cada país tem seus governantes, tem seu chefe de Estado, tem seu chefe de governo, que muitas vezes é o mesmo, né? O chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Então, em alguns países temos presidencialismo, em em outros temos parlamentarismo, monarquias, monarquias absolutas, monarquias parlamentaristas. Temos também regimes autoritários. Então, são diferentes formas de governo. Sistemas econômicos. Nós temos aí o capitalismo, temos o socialismo, o comunismo e algumas formas híbridas desses sistemas. A divisão social, como é? Aqui na Terra, basicamente, essa divisão social é feita em função das posses, do dinheiro, né? A gente vai ver que nesse planeta aí, nesses planetas, não existe isso mais. A habitação. Nós precisamos ainda da habitação para nos defendermos das intempéries, e principalmente para nos defendermos do próprio homem, né? Porque estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal existe ainda. Então, precisamos da casa como abrigo. Aliás, desde que o homem pisou na Terra, de cara, né? Quando ele se ergueu aqui, quando ele passou a caminhar de pé, e ele passou a contar com pensamento contínuo, ele já teve duas necessidades imediatas: alimento e abrigo, porque em alguns momentos o homem conviveu, por exemplo, durante a Era do Gelo, há cerca de 12 mil anos atrás, o homem convivia com os grandes mamíferos do período Pleistoceno. Então, tínhamos as preguiças gigantes, tínhamos o tigre dente de sabre, né, que era um animal que pesava 4 toneladas, perigosíssimo, né, com seus dentes afiados.
Ele caçava através de tocaia, né? Ele ficava escondido e quando passava a preguiça gigante, ele dava só uma trombada nela com as suas 4 toneladas e derrubava o animal. E depois ficava indefeso perante as presas desse tigre. Então, o homem convivia com esses grandes mamíferos do Pleistoceno e tinha que procurar abrigo e todo dia ele se levantava em busca de alimento. E hoje? Ainda hoje nos levantamos em busca da nossa subsistência, né? Exceto aqueles que vivem de renda, os rentistas. Mas nós nos levantamos em busca do nosso alimento. O transporte, nós ainda nos arrastamos aqui no planeta Terra, né? Caminhamos penosamente, né? Ficamos fatigados, ou usamos os veículos automotores, aviões. Vamos ver que nesses planetas, em muitos deles, os espíritos já volitam, né? Como se eles voassem, ou eles deslizam, ou se utilizam dos próprios fluxos dos planetas para se movimentarem, né? São coisas ainda que nós não conseguimos imaginar tão bem. O sistema educacional. Aqui na Terra temos as escolas formais, temos os cursos informais, e aqui na Terra são divididos por idades. Nesses planetas, vamos ver como é que é a forma de educação lá. Porque, inclusive, a gente vê que em alguns deles, o período de infância é muito curto. O espírito, por exemplo, com 2 anos terrestres, né, aqui medido pela translação do planeta Terra, né, o ano do planeta Terra, eles já são adultos, já são considerados adultos, já têm consciência de tudo. O sistema de saúde. Será que esses planetas contam com um sistema único de saúde? Será que eles têm um SUS? Vamos ver isso também, né? É, Como que é a questão religiosa nesses planetas? Será que lá eles cultivam um sentimento religioso? Será que eles se reúnem em templos? Têm rituais? Tudo isso vamos estudar hoje, assim, rapidamente, é apenas um painel, porque o assunto é vasto. Então, temos aí os 8 planetas principais do sistema solar. A nossa estrela é o Sol. O Sol, nós sabemos que é uma estrela de quinta grandeza, e esse nosso sistema solar ele está situado na periferia da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Não estamos nem no centro dela, estamos na periferia. Cada galáxia possui, em média, 200 milhões de sistemas solares. Então, o Sol é um entre 200 milhões de sistemas solares, que cada um deles contendo seus planetas. E, até agora, os cientistas já computaram no universo, né, como os nossos instrumentos já permitiram identificar, 2 trilhões de galáxias. Então, somos, no universo conhecido até agora, 2 trilhões de galáxias, cada uma com 200 bilhões de estrelas, né? E cada estrela com seu sistema, com seus planetas. Então, começamos ali por Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Esse é mais próximo em termos relativos, não é? Porque ainda é uma distância muito grande, né? A gente vê que são alguns milhões de quilômetros, né? Por exemplo, o planeta Mercúrio, ele está a 57 milhões de quilômetros do Sol. Já Vênus está a 108 milhões de quilômetros do Sol. E Marte a 277 milhões de quilômetros do Sol.
Então, nesse sistema solar, nós temos ali 4 planetas chamados telúricos, né, que possuem a sua superfície, o seu solo, né? Então, entre esses, nós temos ali Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte, 4 planetas telúricos. E 4 planetas gasosos, começando por Júpiter, o maior dos planetas do sistema solar, um planeta gasoso, seguido por Saturno, Urano e Netuno, que também são planetas gasosos. Então, como que é a vida nesses planetas? É o que estudaremos a partir de agora. A gente vê, a gente conhece aqui na Terra nossa atmosfera contendo uma maior proporção de oxigênio e uma pequena proporção de outros gases. Mas esses planetas aí, a gente vai ver que a atmosfera deles contém assim nitrogênio, hidrogênio, amônia, são gases diferentes, né? São substâncias diferentes. E planetas nas mais diversas condições de temperatura. A gente vê que, por exemplo, Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, ele possui uma temperatura na face voltada para o Sol de cerca de 400 graus, né? Como é que o espírito habita um planeta desse? Né? A gente vê essa resposta já na codificação espírita, organizada por Allan Kardec. Né? A gente percebe que o espírito possui um corpo adaptado para o planeta em que habita. Então, esses corpos, eles estão numa faixa vibratória diferente do nosso. É uma matéria mais sutil. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, como é que vai a nossa sonda, né? A Terra lança sondas até o planeta Marte, vai lá e não encontra vida. Ora, não encontra porque esse nosso artefato, ele é perfeitamente monitorado e observado pelos espíritos que habitam Marte, né? Então, na minha palestra presencial sobre esse mesmo tema que foi no domingo passado, eu fiz a seguinte comparação. Imagine que você tem uma casa com uma grama em volta, assim, muito extensa, né? Então, se aproxima uma criança no seu velocípede. Você vê aquela criança se aproximar a centenas de metros da sua casa. E tranquilamente você acompanha aquela criança que chega até a sua casa, é inofensiva, ela anda em volta da sua casa, não percebe você, mas você o tempo todo está vendo e controlando tudo aquilo que ela faz. Então, traçando mais ou menos, né, um paralelo aí sobre como são as nossas sondas, né, esse equipamento ainda precário, rudimentar, em relação aos equipamentos que já possuem em Marte. E Marte, por exemplo, é um planeta que ele é muito habitado, mas há também regiões nele desertas, né? E mesmo que chegássemos nas regiões habitadas de Marte, não conseguiríamos perceber a população que ali vive, as suas habitações, por causa da diferença da matéria, que eles são constituídos de uma matéria mais sutil. Então, dessa vez eu organizei meu estudo um pouco diferente, né? No estudo presencial eu organizei por planetas e agora eu organizei por temas. Agrupei os temas. Então, o primeiro tema que vamos ver é a condição evolutiva, né? A gente sabe que, começando por Mercúrio, em Mercúrio habitam espíritos em intenso e fecundo desenvolvimento moral e intelectual, nas palavras de Santa Teresinha. Eles usam suas forças em prol do aperfeiçoamento do lar planetário. Já sentem com maior intensidade o amor de Deus e compreendem seu convite ao progresso. Então, Mercúrio é um dos planetas
mais evoluídos do sistema solar. Então, ali habitam espíritos com grande desenvolvimento moral e intelectual. E eles trabalham em prol do aperfeiçoamento do planeta. Já sentem o amor de Deus e compreendem seu convite ao progresso. Já em Vênus, né, o planeta que lhe é vizinho, as condições evolutivas são um pouco diferentes. Também um planeta telúrico, né, que possui o seu solo, né? Ele possui ambiente em harmonia e acolhe espíritos que possuem algumas semelhanças com os homens aqui da Terra, embora estejam em posse de conhecimentos mais elevados, né? Então, eles tendo esse grau mais elevado de evolução em comparação com os homens, ainda passam por experiências para a solidificação do seu aprendizado. Todos os habitantes se dedicam aos estudos e vivem em clima de fraternidade. Mercúrio, Vênus, Terra, que nós conhecemos bem, Marte, que está numa condição evolutiva mais avançada do que a Terra, mais avançada, mas ainda inferior, né, a Vênus, e com certeza inferior a Mercúrio. Depois de Marte, temos Júpiter, o maior planeta do sistema solar, o maior planeta e o mais evoluído. Então, na questão 293 do livro Mundos Habitados, Aderlante pergunta a Santa Teresa: o planeta Júpiter é aquele que se encontra em mais alto grau evolutivo entre os planetas do nosso sistema solar? Resposta: é o orbe em mais alto grau evolutivo. Há, porém, outros orbes com características semelhantes, alcançando um nível elevado de aprimoramento. Então, confirmou essa assertiva de que o planeta Júpiter é o planeta com mais alto grau evolutivo no sistema solar. Temos, depois de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são planetas também de condições muito avançadas, né? Mais próximas de Júpiter do que dos planetas Vênus, Marte, né? Então, são planetas também com um grau evolutivo mais avançado. Em Urano, por exemplo, Urano é um planeta que abriga espíritos que formam sociedades pacíficas e desenvolvidas, em camada acelerada de progresso. Os habitantes bem compreendem a vida e as leis de Deus, trabalhando em harmonia para o bem-estar de todos. Está lá na questão 383. E na questão 412 do livro, ainda se complementa assim: o mal, como observado na Terra, representado pelas lutas antifraternais, infelicidade, desejos inferiores desenfreados, não existe no ambiente de Urano. Vejam que maravilha! Não existe o mal em Urano, como não existe em Saturno, em Mercúrio, em Netuno, né? E Júpiter e Saturno, né? Já citei. Então, não existe o mal. Olha que maravilha! Não existe lá, não existem lá as lutas antifraternais, não existem guerras, né? Há muito tempo não existem guerras. Há planetas onde parece que até nem guerra houve, né? Pela sua trajetória evolutiva, porque elas não são iguais. Não há infelicidade, não há desejos inferiores. Então, em Netuno, né, que é o planeta mais afastado do Sol, né, dos nossos planetas principais, Santa Teresa diz assim sobre ele: pelas singelas observações humanas, Netuno é um orbe gelado, que não oferece condições para a vida plena. Contudo, trata-se de um orbe que abriga espíritos em condições adiantadas, organizados de forma harmônica. Então, esse planeta gelado, né, para nós, né, com os nossos precários instrumentos, a gente observa Netuno e acredita que ali não há condições para haver vida pela temperatura,
pela provável ausência de água, né? A gente não sabe se naquele gelo lá tem água, mas há também gelo de outras substâncias, né? São espíritos que habitam ali em condições adiantadas, né? Que estão organizados de forma harmônica. E vamos começar, então, os temas da organização social, começando pela forma de governo. Como seria o governo, a forma de governo, lá em Mercúrio, planeta mais próximo do Sol, um planeta evoluído? Será que eles formam diferentes povos com hierarquia de autoridades em sua organização interna? Essa foi a pergunta. E Santa Teresa respondeu: os habitantes de Mercúrio formam um único povo, contando com trabalho em conjunto em prol do progresso geral. Então não há nacionalidades em Mercúrio, não há divisões, não há fronteiras. Há um povo só vivendo ali no planeta Mercúrio. E todos com um objetivo comum, é o trabalho em conjunto em prol do progresso geral. Na estrutura social do planeta, há uma hierarquia de autoridade que está baseada no conhecimento, habilidade e interesse do habitante pelo trabalho a ser desempenhado. Nós observamos lá na questão 71. Então, quem está no comando lá é por causa do seu conhecimento e da sua habilidade e da sua experiência, principalmente do seu interesse em realizar aquele trabalho. Então, Mercúrio ainda contém uma forma de governo lá, uma hierarquia de autoridade. Já em Marte, que é um planeta em condições um pouco menos evoluídas do que Mercúrio, em Marte há uma organização da estrutura social em que se destacam alguns dirigentes ou instrutores. Esses guiam os demais habitantes nos trabalhos e conquistas. Tal organização não está baseada em divisão territorial, e sim por áreas de atuação e conhecimento. Então, responsável pelos transportes, responsável pelo alimento, responsável pela educação, né? E também por área, então não há governadores de regiões, mas sim alguns líderes, dirigentes, que são instrutores, né? Que respondem por determinados temas. Há também dirigentes maiores que funcionam como um sistema de conselho, né? Então, uma direção do planeta colegiada. É uma direção colegiada, como começamos a ter aqui na Terra, né? No Brasil, por exemplo, nós temos órgãos, né? Por exemplo, as nossas agências reguladoras, Agência Nacional de Petróleo, Agência Nacional de Mineração, que não tem um presidente, que tem até um presidente, mas a direção é realizada de forma colegiada, né? São os diretores que decidem tudo em conjunto. Então, lá em Marte, ainda há uma direção dessa colegiada. Em Saturno, né, um planeta que tem aqueles belos anéis, também muito evoluído, em condições evolutivas próximas de Júpiter, né? Será que eles têm líderes, chefes ou orientadores? Em Saturno, há os habitantes que atuam como líderes e dirigentes. Estes encargos, porém, apresentam-se mais com a função de representação do que de supervisão. É como se esses líderes fossem chefes de Estado e não chefes de governo. Isso em função da grande autonomia que os seus habitantes possuem. São habitantes que não precisam de supervisão de chefe. Então, aqui na Terra, nós temos, por exemplo, Portugal, um governo parlamentarista. Temos lá o presidente, que é o chefe de Estado, representa o país perante o mundo. E temos o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Então, em Saturno, esses líderes funcionam como o presidente de Portugal, eles têm uma função mais de representação. É um chefe de Estado e não chefe do executivo, chefe de governo. Em Urano, também um planeta muito evoluído, há algumas autoridades que coordenam e dirigem ações.
estão baseadas na competência, elevação moral e no amplo conhecimento que possuem os dirigentes. Então, tem dirigentes, mas eles são escolhidos pela sua elevação moral. Bem diferente aqui da Terra, né, que os dirigentes, quando não são ditadores, eles são escolhidos pelo voto. Então, são lideranças baseadas no voto, nas eleições, e não na competência. Tanto é que muitas vezes os líderes, né, a grande maioria das vezes, esses líderes não são as pessoas mais competentes, mas sim aquelas que souberam conquistar os votos. O que chama atenção nesses planetas mais evoluídos do que a Terra é que eles não possuem divisões por nacionalidades. Então a gente observa, fazendo uma reflexão da nossa condição aqui na Terra, que nós ainda muitas vezes somos nacionalistas. A gente imagina um brasileiro que mora lá no Rio Grande do Sul, na cidade fronteiriça com a Argentina. Atravessa a rua e muda o país, já passa a ser a Argentina. Então o brasileiro odeia aquele cidadão que está do lado de lá da rua só porque ele é argentino. E o argentino odeia o brasileiro, porque são ambos nacionalistas. Eles acham que a sua nacionalidade é a melhor. Nesses planetas evoluídos não existe isso. Então a gente vê que uma das coisas que nos atrasam na evolução e das quais temos que nos desprender é desse sentimento nacionalista. Isso representa atraso, gente. Vamos ver agora o item habitação. Como é que seriam as habitações? Como é que seriam as habitações em Mercúrio? Será que os habitantes possuem lares, como ocorre aqui na Terra? Sim, em Mercúrio eles possuem locais onde se recolhem para meditações, trabalhos e atividades mais íntimas. É ali que eles expressam de forma mais livre a sua individualidade. Em Vênus também existem habitações que possuem o objetivo de atender a algumas necessidades dos habitantes. O que eles têm em comum conosco é que as habitações lá em Vênus ainda têm a finalidade de proteção, que já não existe em Júpiter, por exemplo. Tá? Lá em Vênus é necessário isso ainda. E também para oferecer ambiente mais adequado ao repouso. Em Marte, planeta em condições ali, embora bem mais avançadas do que a da Terra, mas é o que está mais próximo de nós. Ali, a habitação ocorre em todo o planeta, né? Os habitantes estão espalhados por todo o extenso território de Marte. Não há aquelas aglomerações como existe aqui na Terra, né? As metrópoles, as megalópolis, né? Na Terra hoje nós temos, acredito eu, né, pegando as grandes cidades da China, nós temos mais de 100 cidades com acima de 1 milhão de habitantes. Lá em Marte não existe isso, essas grandes aglomerações que só nos trazem problemas. Tudo depende da facilidade de transporte. Então, como nesses planetas mais evoluídos, eles têm mais facilidade de transporte, em alguns deles eles volitam, né? Pode se transportar, às vezes, até do planeta para as estações espaciais, onde às vezes existem escolas, né? Com mais facilidade. Então, lá, eles não precisam se concentrar em alguns pontos. E na questão 251, é perguntado assim a Santa Teresinha: o lar, como conhecemos na Terra, constitui uma habitação para os marcianos? Resposta: os lares de Marte possuem semelhança com os lares terrenos, abrigando indivíduos e famílias e oferecendo recanto calmo e agradável ao descanso, recolhimento e expressões íntimas. Então, temos maior identificação com os lares de Marte, né? Eles possuem uma semelhança maior com os lares terrenos, né? Porque, como eu disse, é o que está mais próximo de nós em termos evolutivos. Em Júpiter, como é que é a habitação? Ora, em Júpiter,
os habitantes não precisam dos seus lares mais com a função de proteção. É um planeta, né, um gigante gasoso, né, a matéria dos seus habitantes é uma matéria sutil, e os habitantes, né, tendo esses corpos aí que são mais resistentes, eles não sofrem o impacto e a influência dos agentes externos. Então, não são necessárias habitações com a finalidade de proteção. Eles possuem seus lares como um local deles expressarem a sua individualidade, né? Onde eles vão materializar ali na sua habitação a beleza natural das suas almas. Em Mercúrio, agora vendo o item transporte, como que seria o transporte lá em Mercúrio? É através da volitação. Mercúrio é um planeta bem avançado, né? Um planeta ainda telúrico, né? Mas os seus habitantes são avançados. Eles se deslocam através da volitação. Se deslocam com facilidade, imersos nessa matéria rarefeita, e podem transitar por todo o espaço. Em Netuno, a volitação é extremamente natural. Os corpos interagem com a matéria do ambiente de forma fluida, deslocando-se com extrema facilidade. Vejam que há uma espécie de interação com a matéria do ambiente lá, que é gasosa. E aí, o transporte em Netuno é extremamente facilitado. Agora, falando um pouco do item educação, a gente vai ver que nesses planetas, a preocupação desses espíritos é com duas coisas: é estudar e é trabalhar pela melhoria do planeta. Coisa que nós já vemos lá no Livro dos Espíritos, né? Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é a missão do espírito encarnado. Vejam só que ele não pergunta qual é a missão do espírito encarnado na Terra. Allan Kardec pergunta qual é a missão do espírito encarnado. E ele responde mais assim, mais ou menos assim: essa missão consiste em instruir os homens, em auxiliar-lhes o progresso, em melhorar-lhes as instituições por meios diretos e materiais. Portanto, educação e melhoria das instituições. É nisso que os espíritos trabalham lá nesses planetas. Primeiro eles se autoeducam, depois ajudam a educar os outros, né? Nesse trabalho, desenvolvem, estão trabalhando sempre, né? O seu trabalho consiste em desenvolver novos artefatos, novos instrumentos que possam melhorar as condições de vida desses planetas, que já são ótimas, mas ainda estão longe ainda daqueles orbes mais evoluídos, como é Sirius, por exemplo. Então, vamos ver como é a questão da habitação lá em, no planeta Mercúrio. No âmbito da vida social, pergunta Oderlande, a questão 73. Há institutos de ensino e aprendizagem, como as escolas em vários níveis existentes na Terra? Resposta: sim, há várias organizações de ensino espalhadas por todo o orbe e fora dele. Como eu disse, em espécie de estações espaciais. Contudo, não há necessidade de presença física nesses ambientes das escolas, porque os habitantes exercitam, né, a habilidade de visão à distância. Então, como aqui na Terra existe o EAD, né, que começou recentemente, nesses planetas aí, os habitantes participam dessas escolas utilizando a sua visão à distância. Vejam, né, anos-luz à nossa frente, né? Em Vênus, como que seria a educação? Né? Um planeta menos evoluído que Mercúrio, mas muito melhor do que a Terra ainda. Né? Em Vênus, as instituições educativas são comuns e desempenham um papel de destaque no contexto social do orbe. Ou seja, são organizações importantes lá em Vênus, de destaque. Em Marte, a mesma coisa.
Os habitantes possuem uma dinâmica de desenvolvimento que inclui as atividades de aprendizado e desenvolvimento da inteligência e da mente, e mais tarde a fase de trabalho, que visa a edificação e progresso material do hobby, né? Como eu disse, estão trabalhando para melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Então, a missão do espírito encarnado consiste em instruir os homens, em auxiliar-lhes no progresso, em melhorar-lhes as instituições por meios diretos e materiais. Vale para a Terra e vale para Marte também. Só que lá eles estão seguindo isso, que nós aqui ainda não seguimos na sua plenitude. Né? Quem é de nós que fala que pode falar que trabalha com o propósito de instruir os homens, à exceção dos professores, dos mestres, em auxiliar o progresso das pessoas, em melhorar as instituições? Aqui na Terra a gente reencarna numa família e quando desencarna, nem a família nós melhoramos às vezes, né? Não melhoramos a instituição família, quanto mais o nosso orbe. Os instantes de lazer lá em Marte são mais frequentes e mais bem aproveitados. Em Mercúrio, agora falando do tema religião, há entre os habitantes sentimentos religiosos? Resposta: para os habitantes de Mercúrio, o sentimento de religiosidade é natural e bem compreendido. Disponibilizam boa parte do tempo para o recolhimento íntimo e contato com Deus. Olha só, eles estão, grande parte do tempo deles é utilizado na prece, na reflexão em torno de coisas elevadas. Então, eles dedicam a Deus todas as suas conquistas. A fé no Pai e respeito por suas leis impulsionam o progresso espiritual e material de todos, uma vez que trabalham buscando sempre a harmonia e respeitando o próximo. Olha só que bacana. Em Vênus, como que é a questão da religião? Ora, em Vênus, os habitantes exercitam a religiosidade sem a prática de rituais e imposição de hierarquias. Ou seja, não há rituais e nem sacerdotes. Auxiliam-se mutuamente na compreensão e exercício das questões transcendentais, ou seja, estudam em conjunto, coisa que já começamos a fazer aqui, né? Por exemplo, na nossa reunião do Mildinho do Evangelho, na terça-feira, estudamos em conjunto sobre as questões transcendentais. Tem uma comunhão mais intensa e fluida com os espíritos desencarnados, ou seja, mediunidade utilizada amplamente, comunhão intensa e fluida com os desencarnados. E todos exercitam de forma intensa essa religiosidade. Isso é coerente com o que está lá na Revista Espírita, editada por Allan Kardec, lá no século XIX. Na edição da Revista Espírita de agosto de 1862, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o estado da religião nesse planeta? Vênus. Resposta: a religião é a adoração constante e ativa do Ser Supremo. Adoração isenta de todo erro, isto é, de qualquer culto idólatra. Em Marte, será que há templos religiosos em Marte? Sim, Marte, né, muito próximo aqui da Terra, né, embora bem mais evoluído, né? Fica contraditório isso às vezes, né? Ele é bem mais avançado do que a Terra, mas comparativamente, relativamente, é o que está mais próximo de nós. Resposta: espalhadas pelo planeta, há diversas instituições que se dedicam aos debates e construção do conhecimento. Nesses locais, a temática da religiosidade possui destaque, favorecendo a reflexão
e desenvolvimento íntimo dos seus habitantes. Então, a gente vê por essa resposta que nesses templos lá, parece que eles não estudam só a religião, estudam ciência e religião. Parece que lá em Marte já houve uma junção de ciência e religião, né? Porque aqui na Terra são áreas que parecem inconciliáveis, né? A ciência, na sua própria definição, não admite o componente religioso. E lá já há uma integração maior de ciência e religião. Em Saturno, será que há templos religiosos? Não. Os templos religiosos não são necessários. Eles já compreendem aquele conceito de templo íntimo, entrando em comunhão com o Criador sem a necessidade de organizações exteriores. Né? Lembrando do encontro de Jesus com a mulher samaritana, e a mulher samaritana, num certo momento, disse assim para Jesus: dizem que os judeus dizem que só podemos orar no templo em Jerusalém. Nossos pais dizem que podemos orar aqui no monte. E Jesus responde: chegará o dia em que nem neste monte, nem em Jerusalém, orareis ao Pai. Porque o Pai é Espírito, e importa que o adoremos em espírito e verdade. Então, nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O Pai é Espírito, e importa que o adoremos em espírito e verdade. Olha só, já temos a lição aqui, né? Só falta a gente assimilar isso e praticar. Então, como que é a divisão social em Vênus? Diferentemente do que ocorre na Terra, não há entre os habitantes de Vênus diferença expressiva quanto ao nível evolutivo. Todos têm o mesmo ideal e desejo pelo progresso. As habilidades de um de outro são complementares, de forma que eles trabalham bem em equipes. Há uma interação saudável e intensa que promove o aprendizado e o progresso de todos. E a pergunta que é feita a Santa Teresinha, que abrangeu alguns planetas, né? Cada planeta foi feita essa mesma pergunta. Há entre os habitantes desigualdades sociais em Vênus? Resposta: como não possui o desejo pelo excesso e pelos recursos desnecessários, não há desigualdade como existe na Terra. Né? Ninguém busca o excesso. Né? Temos visto recentemente notícias dizendo de pessoas que possuem casas com 40 banheiros, né? Sendo que elas só usam um de cada vez. Né? 40 quartos, 40 banheiros. É o excesso, a ostentação. Ninguém lá em Vênus busca isso. Então não há desigualdade social. Todos trabalham pelo bem-estar geral. Se, hipoteticamente falando, houvesse algum habitante em carência lá em Vênus, todos se movimentariam a fim de auxiliar e elevar o irmão necessitado, né? Hipoteticamente falando. Não se admite lá em Vênus um morador de rua, um miserável. Não tem isso lá. Há entre os habitantes ricos e pobres em Vênus? Resposta: os recursos excedentes são sempre compartilhados com todos. Né? Por isso, não há ricos e pobres. Existem uniões afetivas em Vênus? Resposta: as famílias são sagradas nesse orbe. E isso é algo que a gente vê de forma comum entre os planetas do sistema solar. Há o grande valor que representa a família. Não há desarmonia entre os membros. As uniões afetivas se dão pelo sentimento puro e verdadeiro. Há lá em Vênus o amor maternal, paternal, filial e conjugal? Sim, mas lá as mães não amam apenas aos seus próprios filhos. Elas já aprenderam a amar a todos. Né? Então você vê que são lições que nós tivemos aqui com Jesus. Né? Jesus, quando disseram para ele, sua mãe está aí. E o que que ele disse? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Entre os habitantes de Marte há desigualdades sociais?
Não, também não há, não faz parte mais da realidade do orbe de Marte. E em Júpiter, será que os espíritos lá formam, encarnados, formam povos distintos? Formam um único povo. Não há, como eu disse, não há diferenças de nacionalidades. Como são as uniões afetivas em Júpiter? São mais intensas e profundas. Os seres se unem segundo a real afinidade e intenso sentimento de amor. Há entre os habitantes desigualdades sociais? Em Saturno, não há desigualdade social. Todos têm acesso aos recursos disponíveis no orbe e auxiliam-se mutuamente para diversas conquistas e para o seu desenvolvimento. E como que são as ocupações em Saturno? Eles trabalham, né, impulsionando o desenvolvimento das estruturas materiais e dos seres menos adiantados. E realizam diversos trabalhos que ocorrem também no ambiente externo, em especial nas luas e nos astros. Trabalho lá é o que não falta, né? Sempre os que estão à frente na evolução, dando a mão para os que estão na retaguarda. E em Urano, como que é a divisão social? Também não há diferentes territórios, formam todos um único agrupamento em profunda harmonia, e dessa forma não existem as diferenças culturais. Há desigualdades sociais em Urano? Também não, é um planeta evoluído, né? Não há desigualdades como existem nos orbes inferiores. Lá em Urano, todos têm acesso não somente às questões de ordem material, como também ao conhecimento, né? Então, se alguém em Urano quer empreender alguma coisa, quer desenvolver, inventar algum novo artefato, ele tem acesso aos recursos materiais e também à tecnologia e conhecimento. Olha que bacana isso, né? Aqui na Terra, quando a gente vai empreender, qual que é a primeira coisa que falta? É dinheiro, né? Sintetizando, gente, que o nosso tempo já está esgotando, vamos falar um pouco da economia. Como é que é a economia lá em Marte? A gente vai ver, gente, que nesses planetas, quase todos, a questão econômica já foi resolvida, né? Não falta o essencial a ninguém. Eles se alimentam de recursos extraídos do próprio orbe, ninguém se preocupa com excessos, né? Então, foi perguntado se lá em Marte, né, um planeta relativamente mais próximo da Terra, se o trabalho lá dá direito a algum bônus, algum crédito. Será que há uma remuneração para o trabalho em Marte? Resposta: todo trabalho é recompensado, não só pelo bem-estar da consciência, mas também por créditos que favorecem ao habitante as conquistas diversas dentro da organização social de Marte. Há algum sistema de trocas? Não, isso é próprio de planetas inferiores. Não há negociações visando a lucros e vantagens, né? Os líderes lá coordenam essas trocas aí para suprir as necessidades de todos. Lá em Saturno, por exemplo, essa questão econômica, a gente vê que os habitantes se dedicam mais aos trabalhos da mente e do sentimento. Não tem mais aquela necessidade nossa de levantar todo dia em busca do alimento. Eles dispensam esses cuidados primitivos com a sustentação do corpo. E sistema de saúde, será que há nesses planetas? Não. Em Saturno, por exemplo, os habitantes, eles não têm mais enfermidades, porque a matéria que compõe o envoltório físico deles é sutil. Os habitantes vibram em clima de harmonia. Então, gente, finalizando, estudamos tudo isso, né? E numa reflexão final, podemos dizer o seguinte: que o estudo desses mundos habitados nos permite antever as condições de vida mais avançadas nos demais planetas do sistema solar e nos oferece pistas do que precisamos melhorar para fruir no futuro da aventura da qual eles já desfrutam. O Evangelho é o nosso roteiro. Vamos estudar lá, né? Começar lá pelos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão da Montanha. O nosso roteiro está ali, para que possamos um dia habitar esses mundos mais avançados. E pedimos ao nosso Pai Celestial que a todos nos deixe aquela bênção de saúde e paz.
Vamos fazer a nossa prece final. Obrigado, Senhor Jesus, por esse trabalho realizado no dia de hoje, que ele possa ser útil aos nossos irmãos, que possamos todos refletir em torno desses temas e nos conscientizar daquelas mudanças que precisamos fazer para um dia atingir essas condições de vida. Ampara-nos a todos e que assim seja.